Salve Maria Santíssima. Hoje vamos continuar falando sobre o sacramento da confissão, do livro Escola de Perfeição Cristã. É um texto de Santo Afonso de Ligório. Toma, pois, a resolução, alma cristã, de nunca falar das faltas alheias na tua confissão, mas te restringe à confissão de teus próprios pecados, dizendo: Padre, não foi nem a má companhia, nem a ocasião, nem o demônio, a causa dos meus pecados. Ofendi a Deus por própria maldade. Algumas vezes, porém, devemos revelar ao confessor os pecados de nosso próximo, quer para declarar a espécie de nossas culpas, quer para que o confessor conheça melhor o perigo em que nos achamos, e assim possa aconselhar-nos o que devemos fazer. Se em tal caso puderes achar um confessor que não conheça o teu cúmplice, deves procurá-lo, não se podendo, porém, fazer isso sem grande incômodo, ou se julgares que teu confessor ordinário poderá dar-te melhores conselhos, por conhecer mais de perto o teu estado de consciência. Não estás obrigado a buscar um confessor estranho. Deverás, contudo, poupar no máximo possível o teu cúmplice. De resto, evita toda a conversa inútil, que adianta relatar ao confessor todas as pequenas contrariedades que te sucederam e falar tanto de tuas enfermidades e tribulações. Se deixares todas essas coisas, alguns minutos te bastarão para a tua confissão. Considera e aproveita-te da confissão como do meio mais próprio para te corrigires de algum mau hábito e de te adiantares na perfeição. Muitos repetem sempre a mesma história, em todas as confissões, de có e salteado, e isso durante um quarto de hora. Eu me acuso que tive pouco amor a Nosso Senhor, que não cumpri consciosamente com o meu dever. Essas palavras inúteis não só para encher o tempo, e devem ser postas de lado, essas palavras inúteis, se não há um arrependimento. Confessa os pecados de que queres te emendar seriamente. Que adianta dizer: eu me acuso de todas as mentiras que fiz, de todas as conversas contra a caridade, se não se está resolvido a deixar essas faltas, afirmando até ser impossível? Isso é zombar de Jesus Cristo e do confessor. Trata, portanto, de fazer um firme propósito, de não recair nos pecados, ainda que veniais, de que te acusas em tuas confissões. Finalmente, não deves interromper o confessor quando estiver falando de coisas que diz respeito à direção de tua alma, mas ouve-a lentamente, ou melhor dizendo, atentamente, o que te diz, e não te preocupes com outra coisa. Alguns falam sempre e pouco ou nenhuma atenção prestam ao que diz o confessor. São Francisco de Sales nos recomenda fazer grande caso das palavras que nos dirige o confessor, visto que ele ocupa na confissão o lugar de Deus, que o ilumina de modo particular, para que nos diga o que mais convém a nosso bem espiritual. Em muitos casos, a confissão é defeituosa, porque o penitente se envergonha de confessar com sinceridade seus pecados. Algumas palavras, pois, sobre a falsa vergonha. Tendo alguém a infelicidade de cair num pecado mortal, o demônio fecha-lhe a boca, sugerindo-lhe a ideia de que a acusação desse pecado será uma grande vergonha para ele. Quantas almas chamadas à perfeição não ardem agora no inferno e continuarão a arder por toda a eternidade, só por causa dessa desgraçada vergonha? Infelizmente, esse caso não é raro, pois quem se deixou uma vez levar pelo respeito humano, continua facilmente a fazer meses e anos inteiros confissões e comunhões sacrílegas. Desde que comete um pecado, porque recusa confessá-lo. Por que fazes isso, alma cristã? Eu me vergonho, dizes. Ouve, desgraçado, exclama Santo Agostinho. Pensas unicamente na vergonha
E não pensas na condenação eterna que te espera se não te confessares? Envergonha-te então disso. Mas por que te envergonhas? Que loucura, continua o mesmo santo. Não te envergonhas de ferir mortalmente a tua alma? E te envergonha de deixá-la examinar para que seja curada? Se o médico não vê a ferida e não conhece bem o mal, não poderá curá-lo. Um discípulo de Sócrates entrou uma vez na casa de uma mulher de má vida. Querendo sair, avistou o mestre que por aí passava e tornou a entrar depressa para não ser visto. Sócrates, porém, havia-o visto e, aproximando-se da casa, disse: Meu filho, é uma vergonha entrar nesta casa, não, porém, sair dela. É também o que te digo, meu filho. É uma vergonha cometer o pecado, não, porém, libertar-se dele pela confissão. São João Maria Vianney também vai falar, né, que o demônio, na hora do pecado, ele nos tira a vergonha. E depois ele nos coloca a vergonha no momento que nós estamos na fila do confessionário. Então, essas artimanhas tem que ter cuidado. Continuando ainda sobre a confissão, escuta o que diz o Espírito Santo. Há uma vergonha que traz consigo o pecado, e há uma confusão que consigo traz a glória e a graça. Eclesiástico 4, 25. Devemos fugir da vergonha que nos leva ao pecado e nos torna inimigos de Deus. Não, porém, daquele ligado da confissão dos pecados nos granjeie a graça de Deus e a glória do céu. Que desgraça para uma alma calar por uma falsa vergonha qualquer pecado na confissão. O que deveria destruir os tristes efeitos do pecado, diz Santo Ambrósio, serve ao demônio para novos triunfos. Os soldados que na guerra saíram vencedores conduzem em triunfo as armas que tomaram ao inimigo. Assim o demônio se ufana das confissões sacrílegas, como de armas tomadas aqueles que com elas o poderiam subjugar. Que grande lástima são essas almas que transformam em veneno o remédio que as poderia curar. Ou seja, transformam a confissão, que é sacramento de cura, e pecam ainda mais, pisando neste sacramento. Diz-me, alma cristã, se terias a coragem de ocultar o teu pecado, se por isso tivesse de ser lançada de uma cadeira elétrica ou em um fogo ardente neste mundo. Vindo afinal os teus parentes e conhecidos a saber disso ou desse pecado? Certamente não. Especialmente se soubesse que por uma confissão sincera não só escaparias a esse tormento, como também se conservaria oculto o teu delito. Ora, está fora de toda dúvida que não confessando teus pecados, arderá por todo sempre no inferno, e que no dia do juízo, não só teus parentes e conhecidos, mas todos os homens do mundo inteiro ficarão a par de teus pecados. Todos nós devemos manifestar-nos diante do tribunal de Deus. Se não confessares o mal que praticastes, diz o Senhor, manifestarei as tuas desonras a todas as nações. Cometestes o pecado, se não te confessares, serás condenado. Se quiseres te salvar, deverás confessar-te um dia, sem dúvida alguma. E se deves divulgar o teu pecado e acusá-lo na confissão, por que não agora? Por que adiar? Pergunta Santo Agostinho a esse respeito. Queres talvez esperar a vinda da morte para não poderes mais te acusar? Quanto mais adiares a confissão de teus pecados, quanto mais confissões sacrílegas fizeres, tanto mais se aumentará a tua obstinação e o teu endurecimento de coração. Segundo as palavras de Pedro de Blois, da reticências dos pecados se origina a obstinação. Ou seja, quando nós escondemos o pecado,
o nosso coração vai ficando obstinado, ou seja, perseverante no pecado. Aqui eu lembro de um episódio onde o confessor, toda vez que ia ouvir a confissão de uma fiel sua, era como se uma cobra fosse saindo da sua boca, depois essa cobra voltava. Ou seja, esse pecado do sacrilégio acontecia na confissão e ele via como uma cobra. Vamos continuar nossa meditação sobre a confissão. Aqui cabe a gente pedir a Deus também a graça de um bom confessor, né? Porque infelizmente hoje é difícil encontrar um bom confessor. Existe até, infelizmente, confessores que nos aconselham a permanecer no pecado. E às vezes em pecado mortal. Aí até dizem que aquele pecado mortal não é pecado mortal, é um pecado venial. Infelizmente isso é muito triste, essa situação. Mas rezemos pelos nossos confessores e por nós para que tenhamos a coragem de confessar bem e o santo arrependimento. Quantas infelizes almas que se habituaram a calar um pecado, pensando em confessar no leito da morte, vieram a escoar-se este último termo sem se confessarem de tal pecado. Pondera também a alma cristã que se não confessares teu pecado, nunca mais em tua vida encontrarás a paz. Ah, Deus, que tormentos não tem de suportar todo aquele que deixa o confessionário com a consciência carregada com pecado mortal. Traz consigo continuamente uma víbora que não cessa de lacerar seu coração. Se tiveste a desgraça de calar um pecado mortal por vergonha, cobra ânimo, levanta-te e confessa-te o mais depressa possível. Isso não custa tanto. Basta dizer ao confessor: Padre, tenho vergonha de confessar certo pecado. Tenho inquietações sobre minha vida passada. Não será então difícil ao confessor arrancar o espinho mortífero e pôr em ordem a tua consciência. Que alegria sentirás então vendo expulsar do teu coração essa víbora funesta. Ah, quantas pessoas deves revelar os teus pecados? A uma só, e uma só vez, ao teu confessor, para que o demônio não te engane. Deves saber que estamos obrigados a confessar unicamente os pecados mortais. Por isso, se o pecado que te molesta não for mortal, ou se ao cometeres não o tiveste em conta de mortal, não estás obrigado a confessá-lo. Por exemplo, se uma pessoa na sua mocidade cometeu uma ação desonesta sem saber, nem mesmo suspeitar que era pecado, não está obrigado a confessar-se dela. Se, porém, ao praticar tal ação, duvidou se era ou não pecado mortal, deverá então confessá-la, sob pena de perder-se eternamente. Mas o confessor poderá contar a alguém o meu pecado. O confessor está obrigado a deixar-se antes queimar, que revelar um único pecado venial ouvido em confissão. Nem sequer pode falar com o próprio penitente a respeito das coisas ouvidas no confessionário. Temo que o confessor me trate com aspereza, sabendo de meus pecados. Trataste com dureza? Por quê? É um temor irrazoável que te inspira o demônio. Os confessores não vão ao confessionário para ouvir narrações de êxtase e revelações, mas para ouvir a acusação de pecados cometidos, e não poderão sentir maior alegria que ouvindo a revelação do triste estado de um penitente a qual poderão socorrê-lo. Se em grandes esforços pudesses livrar da morte uma rainha gravemente ferida por seus inimigos, que alegria não experimentarias na execução de tão grande obra? É o que sente o confessor quando alguém lhe confessa seus pecados. Pela absolvição, cura a alma do penitente da chaga que lhe fez o pecado e a livra da morte eterna. Mas não se escandalizará o confessor de me ouvir confessando grandes horrores da minha pessoa. Ele não ficará escandalizado pelo resto da vida? Grande erro. Longe de escandalizar-te de ti, muito se edificará com teu procedimento,
vendo que, apesar da vergonha que sentes, te acusas com toda sinceridade e confiança dos pecados que cometestes. Esperas talvez que o confessor não tenha ouvido em outras confissões tais pecados, ou pecados semelhantes. Engana-te. O confessor já ouviu tão grandes pecados ou piores, inúmeras e inúmeras vezes. Então, não te desesperes e não te vergonhe de contares qualquer pecado que seja. Confessarei meus pecados, porém, mais tarde. Entretanto, queres viver na desgraça de Deus, no perigo da condenação eterna e no inferno de remorsos que te despedaçarão a alma e não te deixarão um momento de repouso, nem de dia nem de noite? Preferes sofrer tudo isso a dizer ao teu confessor: Padre, tive a infelicidade de cair no pecado, ajudai-me a sair dele. Mas mais tarde confessarei meu pecado, é uma grande tentação do demônio. Mas, entretanto, queres ajuntar ainda outros sacrilégios, outros pecados cometidos um em cima do outro? E não sabes quão horrendo é esse pecado? Queres então transformar um veneno mortífero, o remédio de Cristo Jesus, que preparou este sacramento através do seu sangue na cruz? Mais tarde me confessarei. E se a morte te surpreender? Tantas vezes se dá esse caso, ouvindo-se falar quase cotidianamente de pessoas que morreram de forma repentina. E nesse caso, qual seria a tua sorte por toda a eternidade? Não tenho bastante confiança no meu confessor. Pois bem, procura outro. Suposto mesmo que não encontrei um outro, dize-me, que faria se tivesse uma chaga que ameaçasse tua vida e te levasse à morte? E tivesses um médico que você não confiasse tanto, mas se só houvesse ele, você de fato não buscaria? Se para restituir o teu corpo tu fazes isso, por que não fazê-lo para restituir a saúde da tua alma? Coragem, pois, alma cristã, vence de forma grandiosa a falsa vergonha. Logo que começares a descobrir o teu interior, desaparecerão todas as tuas apreensões, e depois da confissão, achar-te-á mais feliz que um mundano feito rei do universo. Nem mesmo alguém feito rei, ou ganhando inúmeros tesouros, ficará mais feliz que você após a confissão. Recomenda-te a Mãe de Deus. Ela te alcançará a graça de venceres tal repugnância à confissão. Se não tiveres a coragem de confessar abertamente teu pecado, diz ao teu confessor: Padre, ajudai-me, porque preciso de auxílio. Tenho um pecado na consciência, da qual não tenho ânimo de me acusar. O confessor empregará, então, quaisquer formas para arrancar tais pecados de ti e tirar desse esconderijo tão grande monstro que ameaça tragar-te e destruir-te. Se de todo não te sentires com coragem de revelar de viva voz os teus pecados, escreve em um papel e entrega-o ao confessor, dizendo: acusa-me dos pecados aqui escritos. Assim te livrarás não só do inferno eterno, como também do temporal, recuperando a graça de Deus e a paz da alma. Nota bem o seguinte: quanto maior for o esforço que fizeres para te venceres, tanto maior será o amor com que Deus te receberá novamente. O padre Paulo Segneri conta que uma freira, para se confessar de seus pecados cometidos em sua meninice, fez tantos esforços que perdeu os sentidos. Em recompensa de sua generosidade, concedeu-lhe Deus uma tão grande compulsão de amor, lágrimas de amor e uma compulsão no coração, que dessa ocasião em diante se dedicou heroicamente à perfeição de sua alma, praticando as mais austeras penitências e morrendo em odor de santidade. Que o Senhor nos conceda, irmãos, a graça de uma santa confissão. Perdão aqui a forma de ler, né? Vez ou outra eu gaguejo, mas é porque a visão aqui tá um pouco embaçada e ruim.
Não leio também, mas também o óculos já tá vencido. Mas tô rindo, mas esse assunto é um assunto muito sério, né? Tantas almas vão povoando o inferno porque são confissões mal feitas, pecados escondidos. Que o Senhor nos livre disso, nos livre mesmo. Tantas também pessoas que nem sequer querem confessar. Peçamos a Deus esta graça, tanto da coragem da confissão, como também de uma boa confissão.